O Evangelho de Lucas nos conta a respeito de um momento quando o Senhor Jesus está em Betânia e ele vai na casa de Marta e de Maria. Marta o recebe com uma disposição fantástica de qualquer anfitriã, querendo fazer o melhor para o Senhor Jesus, agradá-lo. Mas Maria, sua irmã, diz a palavra de Deus, ela se assentou aos pés do Senhor Jesus. Naquele momento, para Maria, nada era mais importante do que estar com Ele, ouvir a voz dEle, relacionar-se com a pessoa do Senhor Jesus. Por outro lado, Marta, movida de uma boa intenção, ela quer agradar o Senhor Jesus, ela quer receber bem o Senhor Jesus. No entanto, ela ouve uma censura do próprio Jesus que diz: Marta, Marta, você está ansiosa, distraída com muitas coisas. Jesus resume dizendo: poucas são necessárias, o mesmo uma só. E é um momento quando ele arremata dizendo: Maria, sua irmã escolheu a boa parte, essa não lhe será tirada. Nesse momento Jesus define aquilo que é mais importante. Aquilo que é mais importante é aquilo para o qual eu e você existimos, que é buscar a Deus. O homem foi criado para buscar a Deus. E o homem deveria cumprir o objetivo da sua existência, que é buscar ao Senhor, fazendo isso com tudo que há nele, colocando todo o seu coração e fazendo de Deus aquilo que de mais importante existe na sua vida, sem que nada concorresse com isso. Mas a lição que Jesus está nos trazendo através do comportamento de Marta é que existem coisas que são boas, existem coisas que são lícitas, elas não são necessariamente coisas ruins, elas não são necessariamente coisas erradas, no entanto, porque elas podem roubar o nosso foco, porque elas podem se tornar um objeto de distração daquilo que deveria sim ser o nosso foco principal, que é buscar ao Senhor. Elas acabam nos puxando para um lugar errado, mesmo que essas coisas não sejam erradas em si. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 5, a palavra de Deus diz que quando Moisés vai até Faraó, com uma mensagem muito clara da parte de Deus: deixa meu povo ir para que me adore. Deus não está apenas propondo a libertação, a redenção do seu povo, mas ele apresenta um propósito: para que me adore. Eu gosto de explorar a ideia de que o propósito da redenção não é apenas tirar o povo de Deus da condição de escravidão, mas é trazê-los para um lugar de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, de adoração a Deus. Mas qual foi a primeira reação do faraó? O faraó diz: esse povo deve estar muito ocioso para estar pensando em adoração. E diz: vamos encher esse povo de trabalho para que eles não tenham tempo de pensar em adoração. Eu quero te adiantar algo, mesmo que o tempo não nos permita desenvolver a ideia melhor. Faraó, como aquele que escravizava o povo, que depois da redenção veio a ser de Deus, é uma figura de Satanás, que também antes nos escravizava. Colossenses 1,3 diz que Deus nos arrancou do império das trevas. Nós não só éramos escravos, mas estávamos debaixo do jugo da escravidão de Satanás. Quando que a nação de Israel sai do Egito? No momento em que a primeira Páscoa é celebrada, o sangue do Cordeiro é derramado, aplicado nos umbrais das portas. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele chama Jesus de o nosso Cordeiro Pascal. Ele está fazendo um paralelo entre o que aconteceu com eles e o que aconteceu conosco. Quando eles saem do Egito e chegam no Monte Sinai, a declaração que Deus faz sobre a nação de Israel é a mesma que o apóstolo Pedro faz a nosso respeito em 1 de Pedro 2,9, quando ele diz: vós sois a nação santa, a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Portanto, nós temos um paralelo que nos mostra o quê? Assim como o faraó queria encher o povo de distração, para que eles não tivessem tempo de pensar em adorar a Deus, eu quero te dizer, essa continua sendo uma estratégia maligna para nos afastar do objetivo principal do nosso chamado, que é ter comunhão com Deus.